Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. A Polícia Federal está nas ruas numa operação contra uma das maiores quadrilhas de tráfico internacional de armas. O grupo é suspeito de entregar 43 mil armas para as facções brasileiras. As armas eram compradas de fornecedores europeus e vendidas por empresas paraguaias. Na ação de hoje foram cumpridos 31 mandados de prisão e 52 de busca e apreensão no Brasil, Estados Unidos e Paraguai, onde está o principal alvo da operação. A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que os alvos que forem presos em outros países sejam extraditados para o Brasil. Segundo a polícia, o grupo investigado movimentou mais de R$ 1 bilhão com o tráfico de armas só nos últimos 3 anos. E mudando de assunto, olha só, a economia brasileira se manteve estável e cresceu 0,1% no terceiro trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior. Os dados do PIB foram divulgados na manhã de hoje pelo IBGE. No acumulado do ano, apresentou alta de 3,2%. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a economia cresceu 2%. O dado veio positivo, mas mostra uma desaceleração da atividade econômica se comparado aos meses anteriores. O resultado foi impulsionado pelos setores de serviços e indústria e pressionado pela atividade agrícola, que caiu 3,3% no trimestre. E a cesta de Natal, com 10 itens, ficou mais cara que no ano passado. A estimativa é do setor de supermercados. Na média nacional, os produtos da cesta de Natal devem ficar 8,9% mais caros do que no ano passado. Segundo a estimativa da Associação Brasileira dos Supermercados, a cesta composta de 10 itens, como aves natalinas, azeite, caixa de bombom e panetone, custa, na média nacional, R$ 295. Na comparação entre as regiões do país, o menor preço foi verificado no Centro-Oeste e as mais caras foram encontradas no sul do Brasil. E considerando os valores de 2022, a maior variação é registrada na região Sudeste, com aumento de 12,2%. Depois vem o Sul, com alta de 10,7%. O levantamento da Abrasce foi realizado entre os dias 10 e 23 de novembro e mostrou que os principais itens consumidos devem ser as proteínas, que tiveram um crescimento estimado de 10,1%. Além disso, 62% dos supermercadistas acreditam que o consumo no Natal deste ano será superior ao do mesmo período do ano passado. O Brasil vai reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela depois que o país vizinho aprovou em referendo a proposta do governo de anexar parte do território da Guiana. O Ministério da Defesa deslocou 20 veículos blindados para a operação. Esses equipamentos vão ficar no quartel de Boa Vista, em Roraima, que vai ter o reforço de mais 130 militares. Segundo a pasta, o esquema já seria usado para o combate do garimpo ilegal e poderá ser acionado no caso da Venezuela invadir o estado de Essequibo, reivindicado pelo país. E nos destaques internacionais, olha só que alarmante. O mundo pode ultrapassar o limite de aquecimento de 1,5 grau em apenas 7 anos se as emissões de gás carbono continuarem aumentando. O alerta foi feito por um grupo de cientistas. A poluição causada por combustíveis fósseis aumentou 1,1% no ano passado, segundo uma investigação de um grupo internacional de cientistas. O documento alerta que as emissões de CO2 provenientes do carvão, gás ou petróleo atingirão um novo recorde em 2023. O Global Carbon Project se concentra especialmente na China e na Índia. O primeiro e o terceiro maiores emissores mundiais de gases de efeito estufa, onde a crescente procura de energia está ultrapassando a implantação de fontes renováveis. Devido aos gases de efeito estufa gerados pela atividade humana, a superfície do planeta já aqueceu em média 1,2 grau.
em relação à era pré-industrial, intensificando ondas de calor, incêndios florestais, inundações e tempestades no planeta. O Acordo de Paris de 2015 estabeleceu a meta de manter um aumento da temperatura abaixo de 2 graus em relação à era pré-industrial e, se possível, 1,5 grau. As linhas de batalha sobre o futuro dos combustíveis fósseis estão sendo traçadas na Conferência Climática da ONU em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com os grandes poluidores tentando afastar os pedidos de um acordo para eliminar gradualmente a energia com utilização intensiva de carbono, responsável pela maior parte dos gases com efeito estufa provocados pelo homem. As forças de defesa de Israel expandiram as operações militares contra o grupo terrorista Hamas por toda a faixa de Gaza. Os bombardeios se intensificaram desde a retomada dos combates no dia 1º de dezembro. Operação terrestre no sul da faixa de Gaza. Dezenas de tanques, veículos de transporte de pessoal e escavadeiras israelenses entraram no território nesta segunda-feira, apesar da presença de centenas de milhares de civis. Os veículos abriram fogo e ocuparam pela primeira vez o mercado da Cidade Velha, onde destruíram dezenas de barracas. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, um bombardeio na entrada do hospital Kamal Adwan, no norte do enclave, deixou vários mortos nas primeiras horas da manhã. Os militares não confirmaram a informação. Israel acusa o grupo islamista palestino de instalar infraestrutura sobre hospitais na faixa de Gaza e usar civis como escudos humanos. A maioria dos centros de saúde já estão fora de serviço e os que ficaram de pé estão funcionando sem energia elétrica e saturados. A empresa palestina de telecomunicações Paltel anunciou que todos os serviços de telecomunicações na faixa de Gaza foram interrompidos por causa de um corte das principais redes de fibra do lado israelense. Os militares israelenses intensificaram os bombardeios após a retomada dos combates na sexta-feira e nesta segunda-feira disseram que estavam atacando duramente ao redor da cidade de Khan Yunis, no sul do território. Desde o início do conflito, o Ministério da Saúde do Hamas contabiliza perto de 16 mil mortes, cerca de 70% delas mulheres e crianças. A ofensiva é uma resposta ao ataque do movimento islamista em solo israelense de 7 de outubro, quando militantes invadiram Israel, sequestraram 240 pessoas e deixaram 1.200 mortos. E antes de encerrar, vamos falar sobre saúde. Olha só, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aponta que quem não se imunizar com todas as doses da vacina contra a Covid aumenta as chances de desenvolver a Covid longa. De cada 4 pacientes, 3 relataram sintomas duradouros da doença. A pesquisa apontou que as pessoas que não se vacinaram apresentaram 23% mais chance de ter Covid longa, que é caracterizada por prolongar os sintomas da doença por 3 meses ou mais. Entre os que tomaram até 2 doses, a probabilidade do desenvolvimento dos sintomas duradouros é de 8% maior. As principais queixas são dores de cabeça, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas. Esse dado emite um alerta para a baixa adesão da vacinação bivalente. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 17% da população tomou essa dose. Diferentemente das primeiras vacinas, que registram mais de 528 milhões de aplicações. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia para você, até mais.